Aqui, como eu disse, as fileiras. Tudo aqui que eu mostrei. Ó. As fileiras. Os tubos. Isso. Pode ficar à vontade, pode filmar. Nossa, que bacana, hein? Você pensa que é só lá na frente? É, tá vendo? Todas as fileiras. Aqui, ó. Os de madeira. Você acha da Muito boa, pro vocês podem perceber, muito boa. Ah, Eu gostei. onde é que é a mãe aqui? É o seguinte, tem um motor que tá lá dentro da torre lá, ó. Tem um motor que é de, se não me engano, 25 cavalos. Ele fica rodando, bombeando o ar. Sai nesse compressor. Isso. E aí aqui, ó, ao tocar, esses reservatórios levantam e sobem, levantam e sobem. Levantam como assim? Aqui, ó, por exemplo, ó. Eles fazem isso, ó, o tempo todo, ó. Tipo um pistão. Isso, isso. É, mas ele abaixa pra... Tá vendo? Aí vem aqui pra dentro o ar, aqui fica armazenado o ar. Então, de acordo com o que vai acabando aqui o ar, ele vai pressionando mais e mandando. Então faz isso, ó. É, o ar. Isso, Principalmente. olha qualquer artesanal. Não, tem artesanal, uma por uma fazer isso aí. E essas graves aqui são. Ah, as graves são essas? São essas grandonas aí. Essa É, aqui dá o grave. Essa daí não tem como soprar. É. São aqui, ó. Cada afinação de um tubo é característica. As trombetas já é na lingueta, que são os registros de lingueta, né? Então vão afinando. Aqueles lá já são nos anéis, olha lá, tá vendo? Então cada tubo tem um timbre diferente. Ah, eu tô observando ali, não uma caixa que é Então cheia. tem uma individualidade aqui, só que é bem mais rápido. Entendeu? Esse aqui já é mais moderno. Até a madeira, ó. Mas vou fazer uma Já tá adaptado É, já mais pra frente. dentinho, né? Esse instrumento, né, foi construído e montado nessa igreja quando o pároco ainda era o Monsenhor Olímpio Olivieri, em 1956, por Manuel de Favelli, organeiro carioca. Então o que acontece? Geralmente, num tempo mais ou menos aqui, ó, foi quando estava na transição do Concílio Vaticano II para o Concílio Vaticano I. Até no momento presente, era de muita tradição no Concílio Vaticano I, não podia tocar outro instrumento na igreja que não fosse o órgão ou o harmônio. Na igreja católica, o instrumento tradicional era o órgão de tubos. Então, toda igreja de praxe tinha órgão, então encomendava lá, por exemplo, esse organeiro carioca, ele montou vários órgãos, né, de tubos. Aqui, ó, veio da Catedral de Uberaba, da Catedral de Uberlândia, que inclusive vai voltar a funcionar daqui uns 4 meses. Ficou parado. São irmãos, inclusive. O órgão da Catedral de Uberaba e o órgão da Catedral de Uberlândia são praticamente idênticos. Se você ver a disposição da fachada, agora o outro também foi ampliado, é uma outra forma de ser lá. E tá lá naquela igreja lá da Praça do Bom Vilela? Eu acho que é a Catedral de Santa Terezinha, fica próximo ali a Monsenhor Eduardo. Ah, sim. Você passou na Monsenhor, você já avista ela, mas eu acho que é essa, eu não me recordo muito bem o nome das praças lá, mas é mais ou menos isso. Então o que acontece? Depois mandou lá para a matriz de Conselheiro, né, em Minas, a Capela das Irmãs Passionistas na Tijuca do Rio de Janeiro e a Igreja de Nossa Senhora Aparecida do Meier, no Rio. Então esses órgãos foram construídos juntos e foram dispostos nas igrejas na mesma época de 1956. Foram dispostos, né? Então aí é que você vai ter, né, o órgão da Catedral de Uberaba foi originalmente fabricado sendo utilizado tubos de um órgão alemão do começo do século XX. Então nós temos vários tubos no nosso órgão que veio de um órgão da Alemanha, que foi desmontado e mandou-se aqui para Uberaba, que o organeiro trouxe, né? Então antigamente ele dispunha de poucos registros, né? Não tinha essa vasta registração que eu tenho aqui hoje. Ele era composto de 2 teclados, que é o que vocês viram lá, 2 manuais. Então a primeira configuração dele era essa, ó. Aqui, ó. Nós deixamos como histórico, era essa daqui, ó. Essa aí? É a primeira configuração. Então assim, não tem as teclas, que as teclas foram transmitidas para lá, para o novo, né? Mas então aqui é a parte da registração. Então você pode ver que para o pedal tinha só um registro. Porque esses aqui são os registros complementares, se chama acoplamento e super. Então eles não fazem parte de fileiras. Então aqui, ó, subaixo. Aqui a gente tinha apenas 1, 2, 3, 4 registros do primeiro teclado, né? 4 registros é pouco, deve dar, porque cada registro dá às vezes 100 tubos. Esse registro é que faz os acordes? O registro é o que faz os timbres. Ah, a diferença entre os timbres. Vamos aqui, ó, principal.
principal é essa fachada que eu falei para vocês. E aí tem as espessuras dos tubos, por exemplo, 8 pés. 8 pés é um tubo de largura, mais ou menos assim, e aí ele vai se alargando. Aí você vai ter de 4 pés menor, 2 pés menor ainda. Então classifica-se por essa questão. Então, por exemplo, principal, flauta harmônica, é um outro timbre, eu vou mostrar isso para vocês entenderem melhor. Oitava, 4 pés, e o flautim, que é bem próximo. O órgão de tubos ele se caracteriza muito próximo das orquestras. O órgão é um dos únicos instrumentos que consegue ter a mesma função de uma orquestra, mais ou menos, porque ele vai tendo as fileiras, vai se agregando como se fosse uma orquestra. Vou mostrar isso para vocês verem Vai melhor. misturando uma com a outra? Isso. Isso. Depois nós vamos ter aqui o histórico número 2, que é onde, o que acontece? Aí toma-se posse na Catedral de Uberaba o Padre Paulo Aparecido Costa, que foi o padre responsável por toda essa construção, né? O Padre Paulo, ele que chegou, então quando ele chegou aqui, o que acontece? Aqui explico, ó. 2 anos após a morte de Monsenhor Olivieri, ele toma posse na catedral. Foi feito um projeto por ele, pelo padre, mandou um projeto junto com o organeiro José Carlos Rigato, que talvez hoje no Brasil, o José Carlos Rigato é o organeiro em mais evidência, que está mais montando órgão de tubos no Brasil hoje. Lá na cidade de São Bernardo, acabou-se de começar do zero um órgão e fez-se um órgão lá de 1.560 tubos. Do zero, o padre encomendou do zero. Depois de 50 anos, talvez seja a primeira igreja que pediu um órgão do zero, que não tinha, que já tinha o órgão quando o padre chegou aqui. Mas o que acontece? Olha aqui. Aí ele pediu o projeto para a restauração e eletrificação do sistema, que não era eletrificado, era um sistema pneumático, que tinha um motor ali atrás, que você colocava um óleo, era um sistema pneumático, que não é esse sistema moderno que nós temos hoje, porque o órgão, apesar de ser de tubos, ele tem um sistema todo elétrico. Eu pensava que era pneumático, não injetava ar. Não, mas tem lá, mas não, mudou o sistema, os fólioos continuam normal, que eu vou mostrar para vocês lá dentro, mas o sistema pneumático era um sistema rudimentar, que não dá boa qualidade, que explica, ó. Até então era pneumático, sistema que não permitia um bom funcionamento devido ao clima da região. O sistema pneumático quase em lugar nenhum do Brasil dá certo pelo clima quente do nosso país. O órgão sofre muito com essa transição, inclusive ele está com uns probleminhas aqui, normais, por causa dessa transição de tempo brusca. Vocês vão ver que depois eu vou mostrar que ele está com um probleminha básico que tem que vir um técnico para dar manutenção. Exigindo muita manutenção. O órgão foi encontrado por Rigato em péssimo estado de conservação, depredado por mão de obra não qualificada. Faltavam mais de 80 tubos. Por quê? O pessoal vinha aqui na hora dos casamentos, roubava os tubos do órgão, tirava os tubos e levava embora, porque são encaixados, né? Então, você derreteu o tubo, né? Dá um dinheiro bom aí, você pega uns 3, 4 tubos, tem tubo que tem até anel de ouro em alguns lugares, anel de ouro de afinação. Eles têm estanho, cobre, tem de estanho, tem de vários materiais aqui, depois eu vou explicar essa parte também. O trabalho de eletrificação foi realizado ainda em 1989, que foi quando ele voltou a funcionar novamente, né? Funcionava, mas não tinha nem como tocar mais. Sendo reinaugurado pelo organista professor José Luiz de Aquino, hoje é um dos grandes organistas do nosso país. Foi organista do Mocedo de São Bento de São Paulo. Aí veio um trompetista, sua esposa, que é uma contralto, fizeram um belo concerto. Tudo bem, depois que fez, eletrificou, aí veio para essa configuração aqui que vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Ó, restaurado e eletrificado por José Carlos Rigato, reinaugurado dia 5/12 de 1989. Então, desde então, o órgão nunca mais parou de funcionar aqui na catedral. Ele funciona há 25 anos, ininterruptamente nas missas, nas celebrações. Que lindo, hein? Não, porque sempre o padre trazia ele para dar manutenção técnica. Vem 2 vezes por ano, igual o carro, você tem que dar a revisão, tal, 2 vezes por ano a 3 vezes é o suficiente. Aí afina, tira os defeitos, né? Porque é um instrumento com mais de 2.000 peças móveis. Tem pecinhas dentro do órgão aqui, que uma madeirinha que sai do lugar tira o funcionamento do instrumento. Vou mostrar para vocês depois a fundo. Quando novamente, a pedido de Padre Paulo Porta, foi feito o projeto de ampliação do órgão,
que apenas de 10 registros era limitado para a vasta leitura organística. Por conhecer e valorizar a música sacra erudita de um modo geral, Padre Paulo formou um coral com 45 vozes e sabia da necessidade de ampliação do órgão, que com apenas 10 registros sonoros era limitado para sua vasta literatura. Em 1996, foi feito um projeto de ampliação pela família Artesã Rigato de Novo, em São Paulo. Este projeto compreendia o aumento de 10 para 23 registros, 10 filas para 27 filas de tubos. Eu vou Como é que é? mostrar. 10 filas? Tinha apenas 10. Hoje nós temos 27. Tem até um pouco mais que a gente ampliou um pouquinho mais ele. De 522 tubos para 1.500 tubos. Nossa. Entendeu? Não só aumentando a potência de som, mas enriquecendo o instrumento com novos timbres, que é o que eu disse. O instrumento foi reinaugurado em novembro de 98 pelo organista Paulo Polillo, que reside no Rio de Janeiro e realiza concertos na Europa e Estados Unidos. Mozart, Vivaldi, Chopin. Oh, que Frederico Chopin, que é o pai da literatura organística em honra a Sebastian Bach. É, você baixa o barco? Isso.